Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Universidade Wetzlar. Meu nome é Caio Nogueira e hoje a gente vai bater um papo com o Laudenir Pegorini, o nosso diretor de comercialização de energia da Exponencial Energia. Laude, seja muito bem-vindo. Obrigado, Caio, pelo convite. Bom dia. Então, antes de mais nada, Laude, agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui batendo esse papo com a gente hoje. E eu queria que, por gentileza, você se apresentasse, falar um pouquinho de você, de onde você veio, de onde você está hoje, qual que é a sua visão sobre a sua carreira. Por gentileza. Beleza, Caio. É difícil falar sobre a gente, mas vamos lá. Bom, meu nome é Laudenir Pegorini. Estou como diretor de comercialização hoje na Exponencial Energia, que pertence ao grupo Wetzlar. Cara, falar sobre o início de carreira, eu sou pós-graduado em Ciência da Computação pela Federal de Santa Catarina, fiz MBA em Gestão de Projetos pela FIAP de São Paulo, tenho a certificação de operadores de mercado também, acho que isso é muito importante todos os colaboradores terem. Eu sei que o Caio, por exemplo, fazendo até uma breve introdução, fez um grande trabalho para que a gente tivesse 9 colaboradores participando desse momento. Mas vamos voltar aqui à pergunta do Caio, né? Bom, eu comecei no setor elétrico em 2003, em uma pequena distribuidora no interior de Santa Catarina. Naquele momento, nós estávamos iniciando o Mercado Livre. Por mais que ele é de 98, né, até chegar numa cidade chamada Xanxerê demorou um pouquinho. Mas naquela época, as distribuidoras pequenas, menores de 300 GB, não eram obrigados, giga ano, tá? Consumo de ano, não eram obrigados ao Mercado Livre. E por uma decisão estratégica da oportunidade, a gente fez o processo de migração, a gente modelou todos os ativos dos alimentadores para o Mercado Livre. E esse foi o primeiro pontapé para a aprendizagem, tá? Eu entrei lá para ajudar a fazer o processo de comprar SMF. Na época, escutar o nome SMF era até um palavrão, né? O Sistema de Medição de Fronteira. Então a gente corria atrás, era super caríssimo os medidores, tinha que ter 2 medidores para cada SMF. Nessa jornada de trabalho, eu acabei entendendo um pouco mais as regras de comercialização. E em 2005 eu fui para São Paulo, no mesmo grupo econômico, eles tinham uma comercializadora que já atendia alguns consumidores no ambiente livre e vim somar esse time na área de back-office, gestão de geradores, era uma coisa que eu estava tentando aprender também, então a gente acabou fazendo alguns leilões na oportunidade. Foi o segundo leilão de energia nova de uma das PCHs que a gente fez na oportunidade. Era super complexo, a gente chegava até na hora de iniciar o processo do leilão com dúvida se a gente estava fazendo tudo certo ou errado, o que poderia, mas foi um negócio bem emocionante participar desse processo. Eu fiquei nessa comercializadora até 2016, nesse meio tempo eu passei por diversos departamentos, como comecei a falar anteriormente, né? Back-office, gestão de ativo de geração, ativo de consumo. Trabalhei um pouco na área de desenvolvimento também, por ser minha graduação ter sido Ciência da Computação. E em 2011 para 2012 eu assumi a mesa de operações da empresa, onde que eu pude criar algumas estratégias para comercializar energia para os consumidores. Lá em 2008, voltando só um pouquinho, a gente teve uma mini abertura de mercado quando foi instituído a possibilidade dos consumidores adquirir energia incentivada. E isso fez com que a gente crescesse bastante na empresa e abriu portas para, em 2011 para 2012, entrar na mesa de operações. A gente fazia gestão de clientes bem grandes, a gente tinha o grupo Paranapanema, são cargas de 40, 50 megawatt médio, que eram bem desafiadores, porque cada vez que dava qualquer detalhezinho era muito dinheiro para correr atrás. A gente vivenciou um pouquinho de cada coisa. Agora, isso mais ou menos foi a trajetória, né? E aí em 2016 para 2017 eu acabei conhecendo o Lucas. Aí sim. Lá em 2016, 2017 ele já tinha a Wetzlar Energia, ele buscava energia, as famosas RFQs, né?
para aquisição de energia para os consumidores. Naquela oportunidade, a Witzler já demonstrava um grande crescimento, a gente tinha uma admiração, porque das novas consultorias que surgiam, para nós, onde que eu estava, chegava toda semana. Então eu falei, esses caras estão crescendo bastante, eles estão buscando cliente constantemente. E os clientes que eles traziam para a gente eram clientes muito interessantes. Vou citar um exemplo, né? Naquela época eu tinha uma filha de 2 anos, mais ou menos, e ela adorava uns copinhos plásticos que vinha com as princesas, né? Aí um dia eu fui olhar o fundo desse copinho, estava Plazútil. Aí Plazútil, mas eu acabei de receber uma cotação de uma empresa que é de gestão da Witzler, né? Que era Plazútil. Isso me marcou bastante na oportunidade, né? Essa interação, porque você, quando vai cotar energia para cliente, antigamente era muito frio, né? Chegava uma cotação, você dava preço, você não unificava as relações, né? E isso era interessante, porque esse bate-papo com os colaboradores, não somente com o Lucas, né? Na época, as cotações, ele contava a história de cada um dos clientes, e isso demonstrava a proximidade, né? Esse jeito mais próximo de acolher os clientes. Isso me chamou bastante atenção. Depois disso, teve diversos outros consumidores. Posso citar uma das maiores cargas que eu recebi, cargas quando eu falo em quantitativo, né? Imagina lá em 2017 para 2018 você receber 24 unidades de consumo, que foi o Lopes lá para fazer cotação. Para nós, lá do que a gente estava, a gente era muito acostumado 1 para 1. Você vendia energia para um cliente e emitia uma única nota, né? Começou naquela época a ter esse grande boom, né, de migrações que aconteceu em 2017, que a Witzler aproveitou muito bem. E a gente começou a admirar cada vez mais o grupo, porque não traziam clientes de crédito ruim, não, era só clientes de crédito bom, diversificado, diversos ramos da atividade, né? E as nossas interações, né, com a Witzler foram muito interessantes. Demonstrava ética, transparência, tinha os mesmos valores que eu apregoava na época e até hoje, de sempre fazer o melhor para o consumidor. Em 2020, passado, né, um bom tempo assim, épocas de pandemia, o Lucas já tinha constituído a Exponencial Energia, que aí eu vim conhecer posteriormente. Fez um convite, falou, estou aqui com uma comercializadora, estamos querendo expandir ela, o que você acha? Aí sentamos, conversamos, alinhamos as expectativas, a gente já tinha a gente era muito afim, né? A gente tinha muito alinhamento estratégico do que a gente pensava muito parecido de como atender os consumidores, e a gente acabou fechando essa parceria. Então, estou aqui há praticamente um pouco mais de 3 anos, aprendendo todos os dias, porque todos os dias tem novas situações, novos clientes, novas oportunidades. Os colaboradores sempre que têm o acesso direto com os consumidores trazem novas demandas, e então a gente tem que criar todo dia algum produto diferenciado. Assim, talvez eu falei até um pouquinho demais, estendi um pouquinho demais a sua pergunta, Caio, mas foi bem interessante essa trajetória. Eu acho que ela só está na ponta do início, ainda tem muita coisa para a gente fazer pela frente e fazer juntos. Tem muita coisa. Mais ou menos isso. Sim. Não sou tão bom assim para ficar falando de mim mesmo, né, contando a história. Imagina. Mas isso é para a gente ter uma dimensão do quanto você já carrega de experiência no nosso setor. E quanto mais gente assim no nosso time, com visão, com experiência, é o que a gente mais precisa para dar essa segurança, nessa transição, vamos dizer aí, do atacado para o varejo que a gente está pensando. E uma coisa que eu tenho sempre curiosidade, eu acabo conversando com os colaboradores, é o seguinte, poxa, a gente aqui na nossa ponta da gestora aqui, a gente está diariamente ali lidando com os consumidores, lidando com os clientes diretamente pelo telefone, em visitas, fazendo o nosso papel ali de atendimento. E lá na Exponencial, a gente entende que é um outro ecossistema de relacionamento. Além de consumidores, a Exponencial precisa lidar com outras casas de comercialização, de geração, CCE. Parece que o escopo dá a impressão que é maior. O nível de relacionamento, a hierarquia são mais complexas, vamos dizer assim.
Se você pudesse dar uma palavra aí de como a gente está posicionado no mercado hoje, tentando fazer um olhar de fora. Poxa, quando olham de fora, talvez, para a Exponencial, quem que é a Exponencial no mercado hoje? Qual que é o perfil nosso dentro do ramo de comercialização, sabe? Ah, entendi. Excelente pergunta. Caio, assim, tudo é credibilidade. O cliente, quando ele enxerga a Vitz, ele enxerga a Exponencial, ela acredita naquela empresa. Tudo é questão de credibilidade. O que a gente desenvolveu nesses últimos anos também foi fomentar essa credibilidade, não somente com consumidores, mas e sim com os parceiros de negócio. São grandes geradores, grandes comercializadoras com quem a gente fomenta negócios. A gente tem negócio até 2031 adquirindo produtos para entregar para os nossos consumidores. Nem todo mundo contrata até 2031, mas a gente, quando vai pensar num produto, a gente tem que pensar de longo prazo. Então a gente adquire dessas grandes usinas energia até lá na frente. Mas para isso você tem que ter credibilidade. Ter credibilidade na pessoa física. Então o Lucas é muito bem conceituado, a gente conseguiu levar isso ao mercado e ele conseguiu levar essa imagem da Vitzler Energia como uma grande corporação. Passa por mim também ter essa credibilidade de alguns anos trabalhando no mercado, isso ajudou a abrir portas para os demais colaboradores que hoje estão na Exponencial também, o Pedro, o Renato, o Renan, Sérgio, Matheus, a Amanda, hoje o Leozão também está lá com a gente. Tudo isso faz parte. Tudo que a gente fala hoje não é o Laudenir falando, é a Exponencial falando. Acho que o sobrenome da gente acaba mudando, não é mais Laudenir Pegorino, é Laudenir lá da Exponencial. Essa credibilidade faz toda a diferença. A gente tem alguns geradores que a gente administra. É um portfólio pequeno, são praticamente 100 megawatts médios de potência instalada. Eu falo pequeno, é muita coisa, mas eu falo pequeno porque o tamanho do mercado de energia elétrica é muito grande. É uma grande quantidade de energia que a gente faz gestão dessas usinas. A gente tem usinas desde biomassa, de bagaço de cana, casca de arroz, hidráulicas que estão ou não estão no MRE. Cada um tem a sua característica de como gera a energia. Mas a gente administra esses tipos de consumidores, geradores, que no final do dia também são consumidores, porque a partir do momento que eles param de gerar, eles estão consumindo energia da rede, porque eles estão on-grid, né? Eles estão ali conectados, né? Perfeito. A gente tem que levar, dentro desse ecossistema, a gente tem que trazer economia para o consumidor e trazer retorno para o gerador. Então, assim, a balança ela tem que estar equilibrada. Se a gente, no momento onde que o preço está muito alto, o consumidor sofre e o gerador fica felizão, está agradecendo lá. Ao mesmo tempo, hoje nós estamos observando aí um tempo que, assim, na minha opinião, ele é limitado, mas assim é a opinião do Laudenir, de tempo onde o preço está extremamente bom, né? Então a gente tem que aproveitar esse momento de preço bom, o consumidor comprar. Mas o gerador não está tão feliz assim. Exato. Quem está vendendo? Quais são os geradores que vendem nesse momento? São os caras que não têm nenhum tipo de financiamento, o cara que está totalmente pago, não tem nenhum tipo de despesa fixa além do OIM. Esse tipo de gerador vende. Só que essa venda desses geradores é limitada. Hoje o universo de geração é gigantesco, né? Então, por exemplo, as carteiras a gente tem de quase 100 MW médio de potência instalada, a gente conseguiu tirar 20% até agora. Assim, a gente não consegue extrair muito, os geradores não querem vender, porque eles acreditam num momento qualquer do tempo que o preço dá aquele spike, né? Sim. Mas assim, o nosso relacionamento com o mercado é muito bom, né? A credibilidade nossa, os nossos números, todos os dias eles crescem porque o time está focado. Quando eu falo o time não é só Exponencial, é o grupo inteiro focado em buscar soluções. E a gente tem essa entrada bem interessante junto aos parceiros de mercado. E a gente entende, né, que uma comercializadora, por mais que o pessoal, a comercializadora é o cara que fica lá fazendo o meio do caminho. Não, a gente não é o cara que só faz o meio do caminho. A gente entrega um produto. É que não existe esse nome ainda regulado pela ANEEL. Existe hoje lá transmissão, distribuição e geração. E o comercializador, que é o pessoal fala que é o cara. Só que a distribuição ela foi
com abertura de mercado, principalmente, a abertura de mercado, ela vai ser dividida em duas partes. Uma empresa que vai entregar serviço, que é essa que vocês conhecem na rua, e alguém vai entregar o produto. Tá. Eu diria assim, no novo terminologia, que a gente não é um comercializador, é um distribuidor de um produto. A gente vai entregar energia para o consumidor. Tá. Né? Pela regra vigente, os consumidores que estão no atacado, no mercado regulado, eles são obrigados a comprar energia e serviço, mas pela regra, né, efetiva, desde que houve a abertura de mercado, a distribuidora ela tem que prestar serviço. Ela tem que colocar o poste, ela tem que fornecer a energia com qualidade, como o gerador tem que gerar energia com qualidade, e o transmissor que faz o seu papel muito bem de transmitir a energia de grandes usinas de qualquer lugar do país. O Brasil hoje tem, acho que a maior quantidade de linhas de transmissão do mundo, num sistema interligado. Possivelmente. Mas é isso, a gente fica muito motivado de poder unir essas pontas, né, e trazer economia, né, para os consumidores, não somente economia, e trazer energia sustentável, né? Trazer energia com qualidade, com que o cliente perceba valor. Perfeito. Aproveitando o seu gancho, falando dessa nova onda do mercado, vamos falar um pouco do assunto do momento, que é a abertura de mercado, que é olhar para essa fase de transição, esse 2023, que tem sido aí um preparatório para todo o setor, desde o aspecto físico até o comercial. E com relação à nossa exponencial, ao nosso grupo Witzler, eu pude ouvir o Sandrinho um pouco sobre, olha, o nosso atendimento, a gente tem se preparado dessa forma. E com relação à comercialização, quando a gente olha para o nosso posicionamento comercial, ainda assim, mas com relação a essa abertura de mercado para esse novo consumidor que está vindo aí. Qual que é a nossa visão de produto? Como que a gente tem feito para essa nova fase de mercado que só se fala nisso agora? Caio, assim, a abertura de mercado é uma oportunidade empolgante, tá? A gente gera assim, várias vontade de fazer, de encontrar também diversos desafios. Produtos, toda hora a gente fica lá pensando o que a gente pode fazer de diferente em cada situação, porque cada cliente ele é único, né? A gente tem que trazer o cliente para o centro da operação. Mas, como eu falei, a abertura de mercado nos empolgou desde o primeiro dia, antes mesmo de ter a abertura de mercado sancionado lá pelo ex-ministro, a gente já estava trabalhando no produto Economia Exponencial. A gente estava lá trabalhando, pensando o que a gente poderia fazer, o que a gente poderia ofertar, porque a gente sabia, primeiro ponto, a gente sabia que tinha que ser diferente do que é o atacado, aquele dia a dia que todo mundo faz, né? E assim, a abertura de mercado para nós, ela tem que partir pelo menos de 3 pilares, né? Que é o famoso 3D. Você precisa ser digital, você precisa descarbonizar a sua matriz energética e descentralizar. Né? O que é digitalizar? A gente precisa ter segurança nas informações dos dados, mas ser o máximo possível automatizado em todo o processo. Né? Desde o processo de medição do sistema, não dá para fazer aquele modelo, vou coletar os dados lá no SCDE, baixar no arquivo, ler. Esse processo, até processualmente falando, é rápido. Mas quando você fala de 1, 2, 3, 20, 40, 50 clientes, tranquilo. Imagina a gente chegar num número gigante ali, sei lá, 5, 10 mil consumidores na carteira. Vai ser trabalhoso, ele precisa ser digital, né? Então a gente precisa criar processos, automações, gerir esse portfólio que vai ser grandioso. A gente vai ter clientes de diversas naturezas, vai ter supermercado, a gente vai ter frigorífico, vai ter mineradora, vai ter de tudo. E cada um tem um perfil. Então, como que a gente monitora esse consumo? Então, a gente precisa estar digitalizado. Então, a área de TI está toda hora sendo bombardeada pela gente, dando ideias. Às vezes, as ideias não são tão boas, tecnicamente falando, né? Mas a gente precisa ser digital, né? A descarbonização,
já é moda, está na moda, né? Hoje nós temos eólicas, solares, PCHs, biomassa e todas elas entregam um produto muito bom, que é essa sustentabilidade. Eu estou parando de gastar óleo, gás, que são os produtos derivados de petróleo, né? Então a gente está descarbonizando o nosso setor. Perfeito. O ano passado, só para fazer uma referência, foi um ano muito bom, a gente conseguiu gerar 92% da nossa energia com matriz limpa. Por mais que alguns digam que as grandes hidrelétricas não são energia limpa, né? Sim. Mas vamos contextualizar, né? Vamos falar que é derivado de petróleo, né? E as outras fontes, a gente gerou 92%. Se falar da operação... Em termos de operação, foi extremamente descarbonizado. Além disso, a descentralização. A descentralização, a parte interessante da descentralização eu tenho grandes usinas que, no meu entendimento e de algumas pessoas, ela é uma energia limpa, né? Sim. Mas, porém, elas estão a 1.000, 2.000, 5.000 quilômetros de distância. Nem todas essas usinas elas estão próximas ao centro de consumo. Então, as eólicas conseguem trazer isso, principalmente no norte e no sul do país, mas nós temos solares onde ser implantado em tudo que é lugar, você pega um pedaço lá de terra, 2, 3, 4 hectares, você consegue implantar. Uma usina. Além disso, nós temos empresas de biomassa. Aqui no interior de São Paulo, mas está longe da casa. Não está tão longe. São Paulo é extremamente denso e nós temos diversas usinas de biomassa, né? Como a gente também tem em outras localidades bastante PCHs, que são usinas pequenas, não tem reservatório, não degradam o ambiente e elas estão, às vezes, 5, 10 quilômetros próximo da carga. Então, isso para mim é descentralizar a matriz energética, né? Você para da dependência. Mas eu ainda acho que a gente precisa estar com o sistema interligado do jeito que nós temos hoje e desenvolver diversas outras linhas de transmissão para evitar, como aconteceu recentemente, uma falha de sincronismo no equipamento e desligou praticamente o país inteiro, né? Além disso, né, o que a Exponencial ela está se preparando, voltando para a sua pergunta, né? A gente precisa entregar um produto confiável para o consumidor, acho que é primordial, é a entrega de um produto, ter essa credibilidade entregando lá. Nós temos que estar preparado para a mudança de perfil, comentei um pouquinho antes, que os consumidores de cada segmento, precisamos ter produtos customizados. Cliente no centro, né? Cliente no centro. O que são os produtos customizados? O cara quer um certificado XYZ, ele tem um consumo mais das 18 horas às 21 horas. Então, para esse cara, não é uma energia convencional, tem que ser uma energia incentivada de 100%. Então, tem que entender cada um desses clientes, né? Tecnologia faz parte do centro, tá? E atualização e capacitação do time, constantemente. Tem que estar todo mundo capacitado, porque nós podemos ter leves mudanças, tanto tributária quanto regulatória, então a gente tem que estar antevendo esses tipos de situações. E o Grupo Vitz consegue fazer isso muito bem aí com o Caio todas as segundas-feiras. Imagina. Eu acho que esses são os pontos que a gente está concentrando e, de novo, estamos extremamente entusiasmados com a abertura de mercado. Chegamos aí a uma boa quantidade de clientes e o time vai contribuir cada vez mais. Perfeito, Laudi. Aí também a gente já está agora caminhando um pouco mais para o final do nosso bate-papo e eu queria que você deixasse aí uma mensagem, uma recomendação, mais ainda do que você acabou de passar para a gente, com relação à atualização, a prevermos, não é nem estar em dia com a regulamentação, mas é até antever a regulamentação e possíveis atualizações no nosso setor. Mas ainda assim eu gostaria que você passasse uma mensagem aí para a gente dar um encerramento, mas dar uma amarrada no nosso bate-papo de hoje, de tudo que a gente passou aqui. Por mais que tenha sido breve, gostaria ainda que você pudesse explorar um pouco mais de recomendações para o nosso time do Grupo Vitz.
Obrigado pela pergunta. É difícil de falar, mas a nossa mentalidade hoje é um momento único, tá? Excepcional, diferente de tudo que aconteceu. Nós tivemos a abertura lá em 98, nós tivemos um faseamento em 2008, 2016 para 2017 a gente aproveitou uma queda de preço para ter um pouco de abertura, mas nada se equipara ao que aconteceu ou está acontecendo com 2024, tá? Exato. Nada se equipara. E a gente espera que tenhamos o 2026, 2027, que é a abertura total do mercado, como acontece em outras localidades, né? Então, assim, o que a gente precisa ter é adaptação constante. Tá. Treinamento, se adaptar constantemente, tem que estar inserido nesse ambiente para ter essa evolução, ter capacidade, e aí a gente terá um triunfo muito bom, assim, tá? Perfeito. Inovação sem limites. A gente tem até um programa aqui dentro que é a Inovação Move Tudo, tá? A gente precisa estar inovando. Eu convido cada um de vocês, colaboradores, a pensarem diferente. Eu sou um pouco antigo, a gente fala assim, tem que pensar um pouquinho fora da caixinha, né? Pensar um pouquinho, porque assim, a inovação vai trazer o diferencial para a companhia, tá? A gente tem que se superar todos os dias, ser diferenciado do que o mercado está fazendo, buscando sempre fomentar a criatividade. E, assim, a gente às vezes fica lá, não, daria para fazer isso. Cara, vai lá e realmente... preciso de ajuda, chama o Caião aqui, chama o pessoal. Eu pensei nisso, mas não sei como terminar ele. Pô, vamos chamar o pessoal. Eu acho que isso vai ser o diferencial grande, né, para o Grupo Wetzlar. Não podemos esquecer o cliente, né? O cliente é o foco, é o cerne de toda a operação, cara. Ele é a razão da nossa existência. Então a gente tem que ouvir atentamente o consumidor, perceber as dores desse cliente. Eu acho que isso vai fazer a diferença para a gente voltar lá. Eu tive uma ideia, porque isso vai poder melhorar o dia a dia do consumidor, tá? A gente tem que ter união e resiliência. Cara, isso é fundamental internamente aqui, tá? Porque teremos momentos desafiadores. Já aconteceu no passado de diversos problemas, e a gente tem que estar firme, unidos, buscando soluções à frente. Então, assim, trazer todo mundo e todo mundo consegue chegar, né, superar, ajudar a superar, somos capazes de superar os obstáculos, né? Perfeito. E não podemos falar de otimismo e entusiasmo, né? Eu acho que isso é toda a questão, assim, a gente está entusiasmado com a abertura de mercado, precisamos encararmos de frente essa jornada aí, trazer esses produtos para esses consumidores. É uma oportunidade empolgante, assim, fazia muito tempo que eu não via um negócio diferente, né, para a gente aproveitar, né? Sim. Cara, e nós como grupo precisamos aproveitar ao máximo esse momento. Nossos colaboradores conhecem alguém, conhecem algum tipo de cliente, porque hoje nós estamos falando de abertura de mercado, galera. Para todo consumidor. O Lucas fala, acima de R$1.000 tem grupo A, pode migrar. Assim, tem 5, 10, 15 mil reais, todo mundo tem um comércio que tem um custo hoje grande de energia. E ele pode indicar esse cliente, né? O Lucas fala aqui que todo mundo é um vendedor nato, por natureza, né? Justo. Então a gente convida todos os colaboradores, a gente tem um time comercial muito bom, bem robusto, né? Mas a gente convida todos os colaboradores a se engajar, né? Tá entusiasmado, como nós estamos entusiasmados com esse momento de abertura de mercado. Porque somos capazes de alcançar grandes conquistas, né? E eu conto com todo mundo, com todos aqui para essa empolgante jornada, a gente conseguir captar o máximo de consumidores possíveis. A gente já é a maior empresa do Centro-Oeste paulista e queremos ser entre as 10 maiores do país. Perfeito, perfeito. Palavras fortes, hein, senhor Laudenir? Muito bom, Fortes. muito bom.
Assim que é bom, assim que é bom. Tem que começar a semana bem, tem que começar o dia bem. É esse otimismo que eu estava esperando do Loud, trazer essa visão para a gente de como a gente pode fazer um hoje diferente, um amanhã diferente, trazer essa empolgação, trazer essa visão estratégica que só ele tem. Loud, obrigado mais uma vez. Hoje foi um dia diferente, uma universidade diferente, para a gente poder revisitar a nossa estratégia, ouvir um líder diferente, ouvir uma referência no setor elétrico. Não é nem só no Grupo Witzler, mas sim dentro do ramo de comercialização de energia, que é o Loud. Então é isso, minha gente. Obrigado pela atenção mais uma vez. Loud, aquele aperto de mão para encerrar o bate-papo. Valeu, obrigado pelo convite. Valeu. A Exponencial sempre está à disposição. Perfeito, perfeito. E é isso, gente. Obrigado aí pela atenção de todos mais uma vez e até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais, senhores, senhoras, senhoritas.